Boa tarde, da Rádio Inquieta, mais uma Conversas com História, com o patrocínio de O Jorge, restaurante em Faf. O nosso convidado hoje chama-se João Costeado, e que história nós temos para contar? João, eu quero que tu comeces a falar do João pequenino, que treinava na Amorosa, e que depois foi crescendo, e foi para o Faf, e foi para o Salgueiros, e depois foi para o Beira-Mar, essa história toda, mas vamos começar pelo princípio. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui numa casa de vitorianos e uma casa de vimaranenses, e é sempre bom também recordar os nossos tempos do passado. Eu sou mais também um miúdo daqueles vimaranenses, natural de Creixemil, uma freguesia perto do centro, em que tínhamos rapaziada que jogava bem a bola. E nós, naquela altura, fazíamos em freguesia, tínhamos bairros, e até jogávamos uns contra os outros, que era o bairro da Cera da Luz, que tinha o seu campo, que era o AD da Igreja da Cera da Luz. Nós tínhamos o AD da Igreja Principal e havia o Alto da Bandeira. Portanto, aquilo era jogar a bola até nunca mais. Até ficar escuro. E era mudo aos 5 e acaba aos 10, era uma confusão, porque a bola tinha que entrar mesmo no meio da baliza, porque senão aquilo era uma confusão. E éramos todos amigos. E fazíamos esses jogos. Depois, em termos de freguesia, houve uma associação que se fez, que foi os Piratas. Então os Piratas fizeram uma associação, que agora também ainda tem, acho que ainda continua, que tem futebol de salão ou qualquer coisa, não sei. E na altura também o Vitória fazia, para época de verão, fazia uns torneios para arranjar jogadores, como captações que há agora, fazia um torneio em que existiam as freguesias daqui, a Costa, Madre Deus, sei lá, existia. E eu tinha 13 anos na altura, entrei com os grandes. Havia os grandes que era eu, entrei. Era suplente, não jogava, mas andava a entrar. E então, os Piratas ganharam o torneio, tinham uma boa equipa, e fui selecionado para ir para o Vitória e de iniciados. Costeado, desculpa, que era na Amorosa. Com 13 anos. Com 13 anos, na Amorosa. E o teu irmão, que idade é que tinha já? O meu irmão, a diferença que faz de mim é 18 anos. Então já era jogador de Vitória. O meu irmão veio por aqui para o Vitória, acho que em 1969. Foi. E eu, portanto... Podemos dizer que é uma família de jogadores e vitorianos. Sim. Ele já na altura, quando eu apareço, ele já tem muitos jogos realizados pelo Vitória. E pode troncar, defesa de direito? Defesa direito, defesa esquerda, defesa central. Acho que ele tinha muito. Ele tinha. Eu acho que ele era melhor jogador que eu. Porque ele jogava o pé direito, jogava o pé esquerdo, era mais técnico. Eu era mais à base de força, de resistência, de carreira, da raça. Eu acho que ele, por aquilo que me dizem, porque eu não o vi jogar, não é? Por aquilo que me dizem, e vejo uns videozitos, que também agora na altura também havia pouca coisa, mas aquilo que me dizem é aquele facto que era um bom jogador. E nessa altura que o Vitória, que eu entro no Vitória, a nível nacional não existia iniciados. E então, aqui na Associação de Braga, é que fizeram um campeonato distrital. E nós tínhamos uma equipa feita com jogadores, o Sousa Pinto, o Roque, o Jorge Oliveira, o Abrilzinho. Tínhamos uma equipa fantástica. E fomos campeões distritais. E depois, nessa altura, o meu treinador era o Augusto Barreira. E depois, nos juvenis, passou para o meu treinador o Manuel Pinto, o que também tinha sido jogador da Vitória. Veio para treinador. Depois passei para júniores, portanto, fiz ali 4, 5 anos de formação. Até que chegou o último ano e fiz contrato profissional. E o teu treinador de júniores foi quem, Cristiano? O meu treinador de júniores foi outra vez o Augusto Barreira. Na altura, eu jogava a médio, como é que eu apareço a defesa de direito, eu jogava a médio e recordo-me que eu era mais novo do que essa rapaziada toda um ano. E esses amigalhaços todos foram todos para júniores e eu ficava a juvenil. E aparece-me o Barreira e diz: há um lugar em vago para ti a fazer direito, queres ir? E eu disse: é o que sobra, bom. Para jogar, o que eu quero é jogar, é para jogar. Não, para ir para lá. Pronto. E eu fui para fazer direito nos júniores. Mas reconheço que na altura havia melhores jogadores, Jorge Oliveira, Sousa Pinto, eram internacionais, eu nunca fui internacional júnior.
Mas Ficaste depois a ser sério. depois, Já lá vamos, lá vamos. Depois eu faço o contrato com o Vitória, com o Sr. Gil Mesquita, era o Sr. Gil Mesquita e o Sr. Carlos Pimenta, o chefe de departamento de futebol. Faço o contrato de 4 anos. No primeiro ano o treinador era o Mário Wilson. A ganhar muito pouquinho. Sim, aquilo também não faço ideia. Aquilo, pronto, eu posso dizer que o meu primeiro contrato, acho que era 6 contos e qualquer coisa, 6 contos e 500 na altura, estamos a falar isto para aí em 77. Acho. Mas o orgulho de jogar no Vitória. Sim, mas aquela pujança. Essa de passar no Toral, eles olhavam para ti. Essa pujança, essa pujança de passar no Toral. A profissional, eu estudava, eu andava na escola industrial, não é? Daqui de Guimarães. No Chicolanda. No Chicolanda, que agora é Chicolanda. Claro. Andava e tudo, quer dizer, uma vaidade, claro que naquela idade passei a ser. Os colegas e as colegas olhavam para ti. Sim, não era naquela altura que tinhas cabelos, que tinhas os caracóis e muito cabelo e tal, aquela calça de ganga de boca de sino, Quando ias dormir, ias descansadinho. Sim, tive uma infância nessa altura, uma feliz. infância feliz. Naquela altura já fui um pouco felizardo, porque os meus irmãos trabalhavam e eu consegui, os meus pais já tinham qualidade para me pôr a estudar. Mas logo senti dificuldades, logo quando passei a sénior. Logo, quando fiz o meu contrato profissional, senti logo. E era para ser emprestado logo no Menaçano. E o treinador era o Mário Wilson. Nós fomos fazer um jogo particular a Rio Pel. Estava completamente cheio. Aqueles jogos para a época e tal. Eu faço um jogo extraordinário. E ele diz-me, vais ficar aqui. Eu fiquei aqui. Bem, fiz um jogo, o último jogo do campeonato, marquei um golo na própria baliza. O guarda-redes era o Rodrigues. Deixa-me brincar um bocadinho. Olha se ele te punha a jogar mais vezes. Mais vezes, fazia mais. Foi contra o Boa Vista, recordo-me, empatámos 2-2. Contra o Boa Vista. Boa Vista. Marcou um ponta de lança, que era um Mané. Marcou 2 golos. Veio para o Vitória depois. Hã? Que veio jogar para o Vitória depois. Não, ele era jogador do Vitória. Sim, Mané que teve no Boa Vista? Sim, era jogador do Vitória, marcou 2 golos. Eu estava a pensar que tinha dito que eu fiz um gol na própria baliza, claro, que eles ao miúdo não iam assobiar, começaram a assobiar ao Rodrigues, já estava a acabar a carreira, e eu, pronto, fiz o último jogo, era o treinador também o Daniel Barreto, os dois. Portanto, acabou a época, fui emprestado, não é? Aliás, era muito difícil entrar aqui no Vitória, porque o lateral direito do Vitória na altura era o Ramalho. E o Ramalho teve há quase uma década aqui no Vitória. E um azar, o rapaz nunca se lesionava. Ele jogava sempre, estava sempre pronto para jogar. Era um reloginho, não é? Ele era sempre, jogava, e eu era emprestado, fui para FAF. No ano seguinte, o Ramalho continua, fui para FAF. No ano seguinte, tive 3 anos no FAF. Não digo que seja 3 anos perdidos, mas o FAF naquela altura era semi-profissional. Mas conheces um treinador treinava às histórico, 5 horas. Sim, um excelente treinador, bom conta de homens. Treinávamos às 5 horas da tarde e às vezes às 6, porque ele trabalhava, o treinador, e às vezes atrasava-se e nós tínhamos que esperar. E aquilo, pronto, foram épocas espetaculares, porque o FAF era um clube muito, muito bom. Ainda agora naquela altura tinha excelentes equipas. Num ano fomos à Liguilha, no outro ano fomos às competições, às meias finais da Taça de Portugal, sempre com excelentes jogadores. Apanhei lá ainda joguei com o Jacinto João, aquele que era do Setúbal. Tinha um jogador espetacular, que era o nosso do Vitória, o Cartucho, que jogador, pá. Aquilo era. E eu com 20 anitos, que ele já com idade. És o tempo daquelas camisolas esquisitas, com os números grandes à frente. Sim, com os números grandes à frente. Inovadora. E aquilo, os jogos eram às 3 da tarde e nós aparecíamos ao estádio à 1h30, depois um atrasava-se, aparecia às 2. Era semi-profissional. E eu tive esses 3 anos e acabava, e o Vitória... Gostado, mas com o Vitória sempre no horizonte, ou nessa altura já não pensavas regressar ao Vitória? Não, porque eu estava lá e tinha contrato com o Vitória. Sempre contrato. E quando terminou o meu contrato, a minha ligação ao Vitória, acabava com o FAF. Eu tinha que escolher. E então, nessa altura, apareceram-me 2 clubes, que era um que me dava bom dinheiro na altura. Estamos a falar. Eu ganhava no FAF. O último ano que eles me queriam dar era 30 contos. Era... época, não interessa.
e apareceu-me o Bragança que me dava 90. É na altura que vai o Cartucho. Que vai o Cartucho, vai o Roque, vai o Sousa Pinto, vão todos. E eu disse, não. Até porque namorava naquela altura. E eu disse, não, eu não quero ir para Bragança. Aquilo é um frio, não vou. Sem autoestradas. Sem nada, não, eu não vou para Bragança. Então apareceu-me aqui, ali onde eu namorava, é na rua Santa Luzia, apareceu-me lá um senhor de Salgueiros. Um senhor Lima, qualquer coisa, não me recordo o nome. Queres jogar para Salgueiros? E eu disse, Salgueiros, Porto, comunicação social, aqui eu vou dar o passo, aqui é o gigante. Estou na idade perfeita para eu ir para ali. Mas depois eu pensei, disse, mas tu estás na tropa, como é que tu vais? Tu não tens carro, tu estás na tropa. Estavas na tropa aonde? Aqui em Braga, tu estás na tropa em Braga, queres ir para o Porto, como é que vai ser isso e tal? E eu digo-lhe a ele, olha, passa-se isto assim, eu ando na tropa e tal, não sei o quê. Não, mas nós queremos. Tu queres ir e tal, não sei o quê, também. Pá, bom contrato, 100 contos na altura. Não. Bom contrato. E grande clube. É um clube espetacular. Eu cheguei ali... Com mística. Segunda divisão, pelado, e eles viravam, para tu veres o que é o futebol, eles viraram-se para mim e disseram assim, aqui em Guimarães não há nenhum defesa esquerdo. E eu disse, defesa esquerdo. Há aqui dois, para ir. Há um, que é o Alfredo, e há outro, o Manuel Fernandes. Tinha estado contigo em Faf. Estava comigo no Faf, que acabava o contrato, que ganhava também só 30 e tal contos. Para os menos conhecidos, ou para os menos habituados. E ele também. Que é de Ron. E ele tinha carro, e eu não tinha. Tinha que arranjar alguém, não é? E então eu cheguei, fui... sim, senhora, olha, eu vou para o Salgueiros, eu assino, eu vou contrato, não há problemas e tal, não sei o quê. Olha, mas nós queremos um defesa esquerda. Falei com o Alfredo disse que tinha contrato que ia para o Alcobaça. Na altura tinha o Alcobaça, com o Alcobaça ia para a Primeira Liga, que acabou por não ir, que depois quem acabou por ir depois mais tarde. Mas nesse ano ele foi para o Alcobaça, ele jogou com o Alcobaça, acho que na Primeira Liga. Disse, não quero ir. O Alfredo disse, eu não vou, já assinei para o Alcobaça, a Primeira Liga e tal, não quero ir para a Segunda e tal, não sei. Eu estou, Manuel Fernandes, fui atrás do Manuel Fernandes, estava na Póvoa de férias. Assino já também, cara. Assim fomos para o Salgueiros, Segunda Divisão. Fizemos uma época espetacular. Eu corria muito, eu reconheço que naquela altura eu corria muito. Fiz um ano porreiro, fizemos uma liguilha. E nessa liguilha eles disseram-me, o teu contrato, se tu quiseres, damos mais 20%, tu ficas. E eu naquela treta, eu disse assim, liguilha, vou arriscar a liguilha, eu quero jogar na Primeira Liga. Andei tantos anos para jogar na Primeira Liga, eu quero jogar. Primeira Divisão, na altura. Bem, aqui outra vez, a Santa Luzia, o Piruta, para jogar no Rio Pel. Para ir para o Rio Pel. Que me davam um emprego, me faziam isso. Eu não pensava em emprego, eu tinha 20 e poucos anos, quero ser jogador. Não quero trabalhar. O Manuel Fernandes, naquela altura. Quebrado em Ron, ficava ao pé. O Manuel Fernandes também foi para o Rio Pel, nessa altura, anda para aqui, anda para ali, anda atrás de mim, não vou. Eu vou arriscar a liguilha. Mas pronto, para voltar um bocadinho atrás, para falar na tropa, saía-me do corpo. Eu saía daqui às 7 horas da manhã, de Guimarães, ia para Braga, não tinha carro, ia para Braga do Leia, tínhamos aqui 5 ou 6 daqui de Guimarães, íamos para Braga, em Braga, claro, jogo de futebol e tal, tinha sempre aquela coisa e tal, saía a 1h da tarde, almoçava em Braga, expresso, para o Porto. Saía em Arca d'Água, ia por aí acima, fardadinho, ia por ali acima, a treinar. E vai uma gala. Treinador Henrique Calixto para dar cabo do pessoal ali. Fizemos uma época espetacular, um ambiente muito bom, um ambiente espetacular. Fizemos uma excelente época, subimos para... Portanto, arriscámos a liguilha, vamos à liguilha, último jogo do campeonato, desse campeonato de liguilha, nós contra a Académica. A Académica bastava um empate. E nós, a faltar 5 minutos, marcámos um golo de calcanhar. Marcámos um golo. E, em Vidal Pinheiro. Em Vidal Pinheiro. Subimos um ambiente, aquilo era tinha um ambiente espetacular lá. Tu tiveste muita sorte. Faf, um ambiente espetacular. Espetacular, grandes equipas. Vidal também. Pinheiro, Vitória. Lá está, na altura tinha hipótese, não é para me gabar, mas eu escolhia. Tinha que escolher, não é? E depois já vamos a outra, em termos de escolher, daqui a pouco vamos lá. E eu digo assim, vou para os Salgueiros, eles querem-me a mim, o treinador quer-me, eu vou jogar, tranquilo, vou lá fazer Primeira Liga. Chegámos, Manuel Fernandes está,
Não, eu ia dizer... E agora como é que vai ser? Eu não tinha carro, como é que eu vou para o Porto? Sem Manel. Estamos a falar que não há autoestradas, tínhamos que andar... Passar a trofa. Passar a trofa, ainda existia aquela fila, que levar o raminho para chegar, não havia nem sinal vermelho, nem o caralho, era raminho, para chegar, entregávamos na altura, íamos nós passar. E os outros. E se eu disse assim, diz-me assim, eu para o Calixto, então eu quero ficar aqui e tal, mas eu tenho... Como é que eu vejo? Diz ele para mim, pá, não há por lá um livro? Eu digo assim, está a jogar na São Joanense, um livro de um jogador de categoria lá de Vitória, nosso saudoso Carvalho. Então fala com ele. Eu não me meto nada, vocês vão falar com o Carvalho, se ele quiser. Carvalho assina pelo Salgueiros, fazemos uma época espetacular no Salgueiros, ficamos em 8º lugar, acaba esse ano, não tenho contrato com o Vitória, aparece uma Vitória que me quer. E eu só... Eu não posso dizer que não há Vitória. A estes não, não é? Não, a estes não, eu quero jogar na Vitória. Falo com os Salgueiros, não, pá, agora que tu estás aqui, caralho, já temos mais dinheiro, ficas aqui. Eu, pá, o meu problema não é o dinheiro. E eu fiquei, digo assim, pá, mas espera aí, eu vou para a Vitória, vou ser suplente outra vez. Pois é. Quem estava aqui a jogar a defesa direita era o Gregório Freixo. E para tirar o lugar ao Gregório Freixo, tu vais ter que escolher. Só se eles arranjassem outro Tu vais lugar ter que para o escolher, Gregório. porque tu sabes que vais para a Vitória e não vais jogar. E eu digo assim, não, pá, mas a minha missão era tão grande jogar na Vitória. Não. Eu tenho que jogar na Vitória, eu tenho que jogar na Vitória. Eu disse ao Salgueiros, olha, meus amigos, eu tinha um ambiente no Salgueiros espetacular. Eu chorei quando saí do Salgueiros. Aquilo era o menino deles. Vim para a Vitória, pá, aquilo um baque. Primeira convocatória suplente. Suplente, nem convocado era, e eu assim, pá, nem convocado era. Eu ficava a ver jornadas. Não, eu tenho que jogar. Tenho que jogar. Um ano difícil. Que era um ano, o treinador era o Stessel, tínhamos uma equipa também, uma equipa muito boa, mas fiz poucos jogos, 5, 6 jogos. Então entro a jogar, assim, a jogar assiduamente, a jogar a titular, no Vitória com o Gothels, na época seguinte, em que o Gregório para jogar, eu tirei-lhe ali o lugar, ali não havia hipótese. O Gregório para jogar, ele jogava, porque ele jogava em todo lado. Ele jogava a defesa esquerda, jogava a 30, jogava a 10, chegou a jogar a 10 e eu disse ao Gregório, tu tens paciência, pá, eu vou ter que jogar, arranja lá outro lugar. E o Gregório lá foi, tínhamos uma equipa razoável. Foi naquela altura que o Vitória apostou na juventude, que apareceu o Soeiro, o Nacacunhas, o Jorge Machado, o Sérgio. Pronto, fizemos ali uma equipazinha ali, tivemos... O Miguel veio do Vizela para cá. Pronto, ali um ano ali... Depois da consagração que foi a época do Moraes. A época 85, 86. Aí é que dava gosto, que aparece o Cascavel. Equipa montada, aparece o Cascavel. O Roldão já cá estava. O Cascavel chega aqui e põe tudo a brilhar, não é? E o Cascavel chegou aqui, a equipa era muito boa. Tínhamos um jogador, um jogador no Vitória, que às vezes, ele veio do Porto, que é o Costa. Trouxe aquela mentalidade de vencedor. Só jogou um ano aqui no Vitória. E nós fizemos ali o meio campo. Era o Adão, era o Bobó, o Nascimento. Fizemos uma época... Carvalho? Não. O Carvalho veio depois na época seguinte. Nesse ano, nós ficámos em quarto lugar, e vamos às competições europeias no ano seguinte, e no ano seguinte também, e nesse ano eu sou selecionado para ir ao Campeonato do Mundo a México. A última convocatória para ir ao Campeonato do México, eu e o Adão, ficámos 30, nesse treino 30, depois só podia 23, claro, os dois Vitória saíram, não é? E depois, na época seguinte, que eu considero a época brilhante, e a minha época em termos afirmação individuais, que é a do Marinho Pérez, aquela que fizemos uma campanha muito boa nas competições europeias, ficámos em terceiro lugar. Eu acho que naquela altura a equipa, estávamos a falar, poderia ser, houve aquela grande hipótese, o cheirinho de ser campeão. Ali nós cheirámos que podíamos, mas o Porto tinha uma equipa... Não facilitou. Foi campeão europeu, não facilitava. E depois há um célebre jogo para nos matar, não é? Que houve assim foi que nós perdemos, acho que empatámos em Elvas ou qualquer coisa, um penalti
penalti que Não lembro o diabo. não lembro de marcar. E pronto, tínhamos uma equipa sempre conseguida, e aí consegui a minha internacionalização por pecados velhos, não é? Porque os do Saltilho fizeram greve? os que fizeram os treinos comigo, fizeram a greve, e depois não havia jogadores, e depois, como a Vitória estava numa fase Boa. muito boa, consegui levar 5, 6 jogadores, não é? E eu faço a minha primeira internacionalização em Porto Alegre, contra a Grécia. Empatamos 1-1. Depois fiz aí mais uns joguitos, tenho 4 internacionalizações A, e depois também tenho 4 olímpicas, porque naquela altura havia a seleção olímpica, e claro, também o Vitória, que estava naquela altura, tinha jogadores espetaculares, e nós tínhamos parte daquela da ligação, porque os outros não queriam, não é? A seleção também não tinha hipótese de eu lá entrar, porque também tinha lá o João Pinto, tinha o Veloso, eram jogadores do Porto e Benfica. E sabemos como nessa altura, não é? Havia, o Vitória tinha grandes dificuldades em ser jogadores selecionáveis, porque o Porto e o Benfica, o Sporting já tinha mais dificuldade, porque os jogadores eram todos portugueses, não é? Jogadores... Gustavo, e tu lembras-te do primeiro jogo que fazes pelo Vitória? Em termos de Vitória Sénior? Em termos de Vitória Sénior, é esse jogo que eu marco o golo na própria baliza. Como profissional mesmo. Como profissional. Como camisola número 2. Como camisola número 2, como profissional. Tive uns jogos a suplente, mas pronto, foi aquele jogo. Sim, mas tu estás a recordar do jogo? Sim, eu recordo. Como é que tu entras? Recordo-me perfeitamente, não é? Como é que entras, Cristiano? A perninha tremia um bocado, não é? Mas eu estava do lado contrário atualmente. Eu estava um bocado à vontade, porque o jogo era o último jogo do campeonato. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade nenhuma, a classificação já estava definida. Aquilo foi como um prémio que dás a um miúdo, olha, está ali aqueles prémios, olha, tiveste aqui uma época inteira aqui a treinar, vais fazer ali aquele jogo e vais jogar. É evidente que eu meti na cabeça que aquilo que ia ser o jogo da fim do mundo para mim, não era aquele jogo extraordinário que havia e tal, não sei o quê. Mas... Olhavas para a bancada de vez em quando? Não, isso olhar para a bancada... Ver os homens do de Guimarães era, porque nós já conhecíamos, depois dos anos todos, que a gente que andava no Vitória, nós já conhecíamos a massa associativa e já sabíamos aquele lá que ele faz. Quando uma pessoa faz um passe a 50 metros e ele vai fora e a tia... eles começam o passe já vai a 30, já não vai a 50, já vai devagar, que é para não ser, porque a coisa que o Vitória teve, que são massa associativa espetacular, mas exigente, já naquela altura era uma exigência muito grande, não é? E mesmo nós já sabemos que nós aqui da casa que éramos sempre cobrados, não é? Mas o jogo em que eu sinto que é o jogo dessa época 85-86, que é grandes dificuldades para eu entrar, que ainda apanhei depois também, ainda havia o Gregório Freixo, não é? Mudança de treinador, essa época do Goltas, mudança de treinador, bem o Moraes para aqui, era o falecido Moraes, e eu digo assim, nisso da época lá vou eu ter outra vez as mesmas dificuldades. Aí é que eu senti, nesse jogo, que eu sei, agora nunca mais vou sair. Acabou. Primeiro jogo do campeonato. Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, digo Vitória de Guimarães, porque jogámos contra o outro Vitória, o Vitória de Setúbal. Com o Manel Oliveira cheio de táticas, já com 3 centrais, muito difícil e tal, não sei o quê. E o Moraes levou-me para suplente. O que era difícil, porque só haviam 16 jogadores. Só iam 5. Um guarda-redes e eram mais 4 jogadores de campo. E normalmente o lateral não vai. Vai o central, faz as duas coisas. Vai o central, vai o médio, 2 avançados e tal. E o Moraes pôs-me no banco. E eu disse, vamos ver o que é que dá. Intervalo 0-0. E o Moraes disse, Gustavo, vai aquecer? E eu disse, vou aquecer com 0-0, vou já levar uma subida dela daqui desta gente, que eles vão já arrebentar com tudo. E eu aquecer, e os gajos... E eu entrei, foi a minha sorte. Fiz 45 minutos jeitosos, pronto, mas fiz o que às vezes é preciso, é o passo para golo. Desbloqueaste. Fiz o passo, o Roldão fiz o golo, no dia seguinte, tal, batida, aquele enorme, nunca mais saí da equipa.
Por isso é que às vezes há aquele momento que o jogador precisa de sorte, que o jogador, aquele momento que... E foi esse, porque depois desse jogo, sim. Vai alavancar depois. É porque depois sou titularíssimo nesse ano, sou titularíssimo no ano seguinte, sou titularíssimo no ano seguinte e pronto, e depois segui a minha carreira também. Cristiano, nós estamos a ficar sem tempo e eu estou com uma pena terrível que o relógio está a andar tão depressa, mas há coisas que eu tenho que te perguntar. Qual foi a melhor equipa que tu jogaste no Vitória? A melhor equipa, para mim, que eu joguei, é essa equipa do Marinho Pérez, que é, vamos, tem que se dizer essa equipa, porque eu ainda agora, com estes anos todos de futebol, que levo, de treinador, de jogador, eu acho que não há equipa tão completa como essa. Mesmo em termos táticos. Jesus na baliza. Em termos táticos, em termos técnicos. Vamos fazer um Vamos fazer. Jesus na baliza. Diz um ou digo outro? Diz, Jesus na baliza. Cristiano. Miguel. Bené. Basílio. Mais tarde, Carvalho. Meio campo. Adão. Nascimento. Adão e Nedinga. Roldão na esquerda. Admira 10. Admira Alcântara. E Cascavel na frente. Agora, era em termos táticos, a equipa jogava em 3-4-3. Jogava como quisesse, o que tu quisesses. Como quisesse. O que agora diz, o que agora que joga com 3 centrais. Quando quiséssemos jogar com 3 centrais, vinha o Nascimento, ficava à central, subia eu e subia o menino Basílio, falecido, e depois ia para lá o nosso Tony também. Mas aquilo era uma coisa de olhos fechados, aquilo era uma coisa... Viesse quem viesse. Havia na altura, que eles agora lhe chamam de pressão alta. A pressão alta não existia. Nós só dizíamos, vamos matá-los. Vamos matá-los lá. Eles não saem. Havia equipas aqui que não vinham à nossa área. Foi o Cascavel fazia golos, aquilo que era uma coisa louca. Era golos de linha de fundo, aquilo era... e depois ele tinha que renovar, cada jogo que fazia 2. Gustavo, tu cá atrás, ias lá de vez em quando para cruzar para o Cascavel, mas tu de cá para trás, eu acho que te divertias a ver aquela gente jogar à tua frente, não? Não, porque quem me está a ouvir, e os jogadores dessa equipa, que muitos que estão a ouvir, nós tínhamos uma jogada que era a jogada número 1, porque muita gente não ia buscar. Eu não tinha medo, eu ia buscar a bola ao Jesus, dizia, Jesus, passa-me a bola. E então era a jogada número 1, eu agarrava a bola, metia no Cascavel. O Cascavel meter na bola. O Cascavel das duas, uma estava no peito. Esperava que tu chegasses. Esperava e jogava, e a equipa jogava logo no meio campo ofensivo. Ou era falta. Se havia falta, nós estávamos logo a jogar no meio campo ofensivo. Mas também havia aquelas alturas em que eu não tinha aquela. Havia uma que eu baixava à meia e dizia, Jesus, bate a bola na frente, que eu não a quero. Está mal, não quero bola. Bate na frente porque eu não bate na frente. E depois era aquilo que era. Para teres uma grande equipa, tens de ter um grande balneário, tens de ter uma união e também tens de ter uma outra coisa. Nós estávamos todos numa faixa etária, daquela de maturação, mesmo em termos... De afirmação, a querer alguma coisa. Em tudo. Nós éramos internacionais, tínhamos filhos, tínhamos uma visão, já éramos maduros, já sabíamos o que era o dia da manhã. E então aquilo tínhamos também... um treinador, o Marinho Pérez, que nos trouxe também alguma coisa. E também tivemos, nesses 2 anos, tivemos uma coisa também, que era, em termos físicos, que houve aqui um alá muito grande, foi a vinda do... Como é que ele se chama? Ai, que esquece-me agora o nome. O Pina de Moraes? O Pina de Moraes. Que veio com os alongamentos, com os fartleques, íamos fazer o fartleque. Coisa diferente. Íamos fazer o fartlek para o Parque das Taipas. Aquilo era uma festa. Eles estavam-nos a dar cabo do corpo e nós andávamos a rir. Aquilo era uma coisa fantástica, era um grupo maravilhoso. Depois no ano seguinte tivemos mais dificuldades também, porque houve a mudança de técnicos, veio o René Simões, fizemos mesmo assim, tivemos uma época muito difícil, que é a época em que eu saio do Vitória, que é a época que saio do Vitória numa final da Taça de Portugal, que perdemos para o Porto 1-0. E tivemos nessa época 3 treinadoras, também tivemos uma série de condicionais. Tivemos o campo castigado 8 jogos, naquele célebre jogo contra o Boa Vista, de tirar as pedras ao Alfredo. Fizemos jogos em Fafa, fizemos jogos em Braga, fizemos jogos em todo lado. Nessa altura não fizemos Felgueiras, mas estás a ver, 16 jogos fora.
É muito 16 jogos é fora, muito jogo. e tivemos grandes dificuldades. Tivemos a terceira divisão, depois houve aquele célebre jogo também, que estava tal coisa, aqui com o Braga. Isso aí havia muita... Olha, mas tiveste havia... em Aston Villa. Hã? Tiveste no Aston Sim, no Aston Villa suplente, porque estava lá o Gregório Freixo. Vais de ganhar aqui 1-0 com o gol do Ganhar Gregório. aqui com o gol do Gregório. baliza do lado E então, para ir com um bocado, nessa altura, era uma festa, não é? Também. Viagem e tal, Vitória. Mas o Vitória é sempre o Vitória, porque depois o Vitória, eu depois acabou de jogar. Depois fiz a minha carreira, fui e tal, não sei como é. Ainda os jogos da nossa velha guarda que nós fazíamos. Aquilo nós éramos o Real Madrid, pá. Nós onde nós nos deslocávamos, íamos com a carrinha do Vitória. Equipamento todo à Vitória. Eles quando viam, eram assim, quem são estes jogadores? O Vitória é uma referência nacional. O Vitória. E depois eu sei isso porque passei por muitos clubes, como treinador, como jogador. O Vitória tem o roupeiro, depois nos outros clubes, o roupeiro, o sapateiro, mas tu tens algum sapateiro nos outros clubes onde eu passei. Tens que cuidar das botas, o caralho. O Vitória tem uma estrutura, o Vitória, pá, por vezes nós só damos valor quando saímos da nossa casa. Mas vindo aquilo que é o Vitória é um grande clube. Cristiano, era mais difícil jogar contra o Benfica, Porto e Sporting? Vou fazer a pergunta ao contrário. A semana anteceder ao jogo Benfica-Porto Sporting era diferente da semana contra o Braga? Era, pá. O Vitória, porque nós tínhamos aqui, naquela altura, no Vitória, tínhamos 4 ou 5 que era o Vitória de pijama. Nós dormíamos de pijama, o Vitória. E naquela altura havia o Miguel, havia eu, havia o Carvalho, havia o Basílio, havia, sei lá. E depois os que vinham também era do Campeonato Nacional, os que vinham também tinham uma admiração pela Vitória. Nós juntávamos o ADN, nós juntávamos aquilo tudo e fazíamos ali uma coisa... E depois nós sabíamos o que era jogar Vitória-Braga. O Vitória-Braga vem dos 13 anos, não é? Venham do campo da Ponte, jogar contra o Braga. Campo cheio. Os adversários sempre os mesmos. E depois aquilo era... Jogar contra o Benfica, contra o Porto. Pronto, aquilo nós estávamos motivados por natureza, não é? Ir a chegar ao Estado da Luz e ter lá 10 mil do Vitória. Pois é. 10 mil, que o Vitória tinha no segundo anel, quando nós lá fomos roubados. Não é? E no ano seguinte também fomos 10 mil no tempo do Moraes. Depois no ano seguinte fomos lá com o Moura em Pérez, naquela fase boa também. O Vitória, onde nós tínhamos, o Vitória nunca joga só. Agora é assim, mas já há 20 ou há 30 ou há 40 assim. Sempre foi. O Vitória nunca joga só. Nós fomos ao Atlético de Madeira, eles tinham lá 75 mil, mas nós tínhamos lá 3. Só no Vitória íamos. Que se fizeram notar. E depois nós sentíamos, a equipa, era uma grande equipa, certo? Sentíamos aquele calor, aquela massa. Antes, também tivemos os nossos revés, não é? Também tínhamos aquelas dificuldades para subir aquela rampa, aquela coisa para subir, que aquilo era complicado, aquelas esperas, tudo, mas nós já sabíamos e sabíamos conviver com isso tudo. Eu também tenho um jogo também, que também desse Vitória Braga, que me ficou na memória. Depois já tive como treinador, já estive lá, mas como jogador, fomos lá a primeira jornada da época. O Adão faz lá um golo espetacular. Tínhamos lá mais gente. No campo da Ponte. Não, no campo no 1º de maio. 1º de maio tudo cheio. Eles tinham uma bancadinha e nós tínhamos aquilo tudo cheio, não? Aquilo é tudo branco. Do lado daqui. Tiveram que abrir as portas para entrar para junto dos sócios do Braga, que nós éramos muitos. Primeiro jogo do campeonato ganhámos lá 1-0. Foi a época brilhante. Depois eu saí isso de cor salteado, não? Porque aquilo era um gosto de ver aquilo a jogar. Depois jogámos em Faf e tínhamos o campo castigado ainda. Contra o Porto. Contra o Porto, 2-2. Depois há o célebre jogo também, que para mim é o melhor jogo da carreira. O melhor jogo da carreira, em termos individuais, coletivos, é nas Antas, Porto-Vitória 2-2. 2 golos do Cascavel. Tu foste jogar pelo Vitória contra o Porto em Faf, como é que te sentiste? Eu naquela altura... Vaidoso. Mas naquela altura, o Faf estava um bocado, eu sentia uma nostalgia evidente, porque aquela terra, nunca podemos dizer, deixar as raízes, aquilo foi uma raiz, o Faf para mim foi uma cidade que me acolheu muito bem e eu ainda agora
Ainda agora tenho lá amigos e gosto do FAF, ainda estes dias vieram aqui treinar aqui ao Vitória. Eu estive lá com 2 amigos que revi com saudade. Mas se jogar contra o Porto, aquilo é uma adrenalina muito grande, não nos lembramos do FAF, nem do... Só jogar contra o Futre, aquilo era, para marcar o Futre, aquilo, o Gomes, aquilo eram jogadores, aquilo, o Porto, aquilo era, também era, nós tínhamos uma equipa. Olha, o Futre, para além de jogar bem, era chatinho? Não, porque o Futre tinha uma coisa, porque eu marcava o Futre, e depois eu queria subir, e o Futre não queria descer, o Futre encostava-se para o lado dos centrais, sempre. E eu fazia os melhores jogos contra o Porto, contra o Futre. Porque nós temos aqueles jogadores dos extremos que nos acompanham, que são chatos, que nos deixam subir. Taticamente rigorosos, os outros, nada. Aquele não, o Futre, quando ia jogar contra o Porto, disse, tu tens que estar que este jogo é... Mas eu tenho... Não, vais dizer. Não, mas esse era para lembrar, do António Carvalho, mas foi um jogo que não foi pelo Vitória. Em memória dele. Fiz um jogo pelo Salgueiros, no Estado da Luz. O nosso primeiro jogo de primeira divisão. Fomos todos. São histórias, mas não é de Vitória. Não é, sim, mas... o Salgueiros, como prémio para a massa associativa, fomos todos o comboio. Fomos todos de comboio para Lisboa. Eles, com massa associativa? Com massa associativa, eles de garrafão na mão, para jogarmos no Estado da Luz. Fomos ao Estado da Luz, ainda com os jogadores de Humberto Coelho, o Alves... Era o Calixto o treinador? Era o Calixto o treinador. Fomos lá jogar. E eu isolei-me. Perdemos 1-0. Tiveste azar, não é? Golo na própria baliza do Soares, que jogou aqui no Vitória. Central. E o Carvalho. E eu isolei-me contra o Bento. E o que me quis foi desfazer da bola. Não é? Estado da Luz, 100 mil. E eu, com a bola, o que queria era me fazer. Fiz um remate, eu não sei para onde é que a bola... Ainda agora não sei para onde é que a bola foi. Se foi para fora, se foi... Eu sei o que queria era que aquele momento desaparecesse. E eu venho assim muito tristinho para trás e tal. E o Tom Carvalho vira-se para mim e diz, meu burro, pá, tiveste uma grande oportunidade de sair daqui como um herói, pá. Eu disse, Bimbo, desaparece daqui. Pá. Era muito mais difícil naquela altura jogar contra o Benfica, não era do que agora? Claro que era. Naquela altura o Benfica também tinha excelentes equipas. Não era que o Vitória fosse equipa de chegar... A diferença era maior. Não, mas o Vitória nunca foi equipa de chegar lá e meter o autocarro. O Vitória dividia o jogo sempre onde é que fosse, seja nos meus anos, seja com Porto, seja com Benfica, seja com Sporting. O Sporting dificilmente nos ganhava. Lá em Alvalade e aqui. E eu marcava golos. Só me fazia golos ao Sporting, marquei 2 vezes ao Sporting. Contra o Boa Vista que fizeste na própria baliza. Mas ao Sporting marcava... Na baliza tinha que ser. Marquei ao Damas e ao Bela Catzirse. Ganhámos 4-3 e 3-2. E em Faf jogámos contra o Sporting. Já estava o Cascavel no Sporting, também lhe ganhámos 3-2. O Sporting levava sempre, nosso não tinha hipótese. O Benfica e o Porto tinham melhores equipas. E depois havia mais na parte final, havia o nosso rival mesmo, já não era o Braga, o nosso rival era o Boa Vista. Eram jogos terríveis, não é? Sim, o Boa Vista passou a ser o nosso rival. Qual foi mais difícil? O Braga, aquelas equipas do Boa Vista também era muito competitivo. E depois o Boa Vista, depois o Boa Vista naquela altura tinha um substrato muito grande que na altura tinha os diretores nas ligas, tinha os diretores nas federações, nas associações, e aquilo era um bocado, e aquilo era um bocado complicado, não é? E o Vitória tinha excelentes jogadores, excelentes grupos e fazia grandes coisas. Porque nessa altura o Braga não tinha hipótese. Não fazia parte. Não fazia, não. Já era mais rivalidade. Nós é que, em termos globais, nós é que aqueles ranhinhos, aqueles de pijama mesmo do Vitória, que contra o Braga, aquilo era uma coisa fantástica. Aquilo era uma... Cristiano, eu vou-te dizer um bocadinho, a conversa está a meio. Vais ter que me prometer que daqui por uns tempos eu vou-te ligar outra vez e voltarmos cá a contar, porque ainda tens muitas histórias para contar do Estrela da Amadora, tens histórias para contar das outras equipas. Esta é mais do Vitória. Eu no Estrela da Amadora ganhei uma taça de Portugal e houve eu era profissional, não é? Houve um jogo que viemos aqui nas meias finais ganhar ao Vitória. Da Basaúba. Viemos ganhar ao Vitória, aqui na meia final, eles foram lá, o Vitória foi lá empatar, nós fomos e ganhámos a taça. E nessa altura também, nessa altura no Estrela também não joguei muito, tive uma série de lesões, não joguei, já estava numa fase assim um bocado, mas a ala direita era eu e o Basaúba.
O Aulos gostava daquela ala direita, só que eu não, pronto, não tive, não, tive uma série de percalços, era rupturas atrás de rupturas. No Beira-Mar também fiz uma época excelente também, mas pronto, foi uma carreira como jogador, uma carreira bonita, uma carreira bonita, e que muito te orgulhas. Sim, e que me orgulho da carreira que os que vitorianos... fiz em clubes de menos nomeada, o melhor, claro que foi o nosso Vitória, foi o melhor clube que eu atingi. Tenho também uma pena porque também não ganhei nada. No ano que o Vitória ganha a Supertaça, não estou. Mas pronto, foi uma carreira bonita. Participei nas competições europeias, fui internacional com a camisola do Vitória, que não há muitos. Não há poucos muitos. internacionais pela Vitória. Internacionais não há muitos. Eu sou um deles, que me orgulho muito. E pronto, foi uma carreira que eu tive que se calhar, não sei, poderia ser melhor, podia ser pior. Mas foi boa. Mas foi aquilo que foi. É evidente que se estivesse a contar aqui muitas histórias daqui, mesmo no Vitória, a existência que eu tive desde miúdo, é uma vida de Vitória, não é? É uma vida de Vitória, é uma vida de perderes e chorares para casa, é uma vida de não quereres andar na rua. É uma vida de andar quando perdias. É uma vida de andar na rua e seres e não podias entrar naquele sítio, não é? Porque eu também cobravam. Eu agora contei coisas boas e tal, bonitas, mas vou contar uma também que é assim para mim que é um bocado triste, mas é a minha mágoa também, não é? Que foi um penalti numa meia final na Vila do Conde. E que eu era miúdo ainda, estamos a falar daquela época que acho que foi do Hotels ainda, não? Em que nós empatámos aqui 0-0 e fomos lá, empatámos 1-1, prolongamento, penaltis. Eu era miúdo e depois os graúdos, aqueles fugiram, ratas, né? Os gajos e tal, não sei o quê. Tomavam mais cedo? Eu não marco. Eu armado aquela coisa de campeão e de ambição e de ganhar, e eu vou lá e marco. Eu cheguei lá, quase que não tocava na bola, a bola quase que ia para... Não sei para onde é que foi. Foi penalti, claro. No dia seguinte, eu não sabia onde é que me havia de meter, na cidade de Guimarães, não é? Calcula, não é? Mas pronto, são esses momentos que depois, mais tarde, nos deixam mais fortes. Por exemplo, reconheço que naquela altura isso que se passou, o Pimenta soube e chamou-me e aumentou o meu contrato. Daquilo, eu fiquei, já fiquei, a alma ficou mais assim, ficou um bocadinho e tal, não sei o quê. Mas pronto, nós jogadores vitorianos, passamos desde os 13 anos a jogar, nós sentimos muito a derrota. E eu às vezes agora digo, mas é uma coisa que nós temos que ultrapassar isso. Porque é uma doença, porque nós depois, as nossas famílias, os esposas, os filhos, os pais, os irmãos, vivem muito aquilo também. Vão sofrer com isso. Aquilo eles viviam com as nossas exibições, não é? Quando nós jogávamos bem, eles ficaram alegria, caralho. Havia logo castanhas e vinho logo no fim dos jogos e tal. Aquelas reuniões e caralho. Mas depois nós próprios, a derrota era terrível, pá. A derrota era de dormir. Pronto, eu dizia mesmo depois, quando eu seguia a carreira de treinador, eu dizia àqueles jogadores daqui da terra, nós temos um defeito muito grande, pá, nós dormimos de pijama, pá, as toalhas, é tudo Vitória, é tudo Vitória, é tudo Vitória. E eu acredito que ainda agora, os miúdos, o último, André Almeida, que também, que sendo, tem o mesmo sentimento o Tomás Anda, também é um miúdo que apareceu desde os 13, se lhe perguntarem na derrota, ele a derrota, sofre muito mais que os outros. Sofre muito mais que os outros. Mas é bom, porque ser vitoriano... Fazer parte deste clube. E ser branco, e ser branquinho... Vale a pena. Vale a pena, aquilo é muito bom. Eu tenho momentos ainda agora que já no jogo e que momentos destes de cantar o hino, arrepia-me, não é? E eu já ouvi o hino, embora seja um hino diferente, não é? Mas eu ainda agora ouço o hino e a cantar o hino, eu arrepio-me e vejo aquela manifestação dos cascóis a andar. Beijo. E depois agora vejo
o que a gente não está habituado, porque só conhecemos o balneário e os jogos, e agora vimos aquilo que se passa à volta, não é? Antes 1h30 as pessoas já à volta do campo, à volta com as bandeiras, os cascóis, e aqui vamos ganhar, e vamos não sei o quê. Aquilo agora é outra, lá está, é agora nós, agora já depois, não digo velhos, mas mais idade, gastos, mais idade. Nós vimos este movimento, depois é um movimento bonito, um movimento com tudo vestido branco, as camisolas. Nós agora não aparece muito a nossa porque nós só tínhamos uma, não podíamos dar a camisola a ninguém, né? Mas agora vejo as camisolas dos antigos jogadores todas, as pretas, brancas, amarelas. É bonito, é um ambiente que se vive na cidade e é um movimento bonito nesta altura, porque eu gosto de ver e os miúdos todos, os pequeninos, os grandes, nunca mais vai acabar a Vitória. Nunca mais acaba a Vitória. Cristiano, muito obrigado. Foi uma conversa. Também eu costumo me entusiasmar um pouco também com estas histórias. Com estas histórias, mas porque no fundo é reviver um pouco o passado. Nós... Mas o sentimento que eu estou a olhar ali para aquela bandeirinha que está lá Dom Afonso, o sentimento que tenho, eu aqui vi agora uma fotografia, quando o meu neto, fui levar o meu neto ao Dom Afonso Henriques, ali perto, ali. Eu não sei como, eu entusiasmo muito. Eu ali, naquela altura, eu tive um sentimento que me veio as lágrimas aos olhos quando eu levei o meu neto ao Dom Afonso Henriques. Eu disse, mas porquê é que tu estás a fazer isto? Não sei, está no sangue. Está no sangue. Cristiano, muito obrigado, uma conversa espetacular. A Rádio Inquieta agradece a disponibilidade. É sempre um prazer, estou sempre disponível para estas manifestações. Eu sei também que os nossos sócios gostam, certamente irão gostar destas histórias, porque estamos a falar porque há uma certa juventude que agora que gosta de Vitória, que naquela altura que não era nascida, não é? E está agora a ouvir estas histórias e eu penso que irão gostar e um dia mais tarde, se precisar de outras, eu tenho muitas. Vão gostar, de certeza. Muito obrigado, Cristiano. Ok, muito obrigado. Acho que quando falo